Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Semana da Pastoral do Dízimo, este evento que nós aqui da Dominus preparamos para você. Eu me chamo Jean, eu sou autor do livro Como Organizar a Pastoral do Dízimo e durante toda essa semana eu vou estar trazendo para você conteúdos importantes para você organizar as atividades desta pastoral, tá certo? Então, nessa primeira aula nós vamos tratar sobre um assunto bem interessante que é como eu devo estruturar a equipe da Pastoral do Dízimo, né? Qual é a estrutura ideal da Pastoral do Dízimo? E para a gente começar a falar sobre isso, antes de apresentar a estrutura, a equipe ideal, eu quero trazer alguns pontos importantes para você. Por isso eu quero que você leia comigo aí na apresentação que vai aparecer para você esses pontos. Vamos lá. O que eu apresento não é uma regra. Isso precisa estar claro para você. O que a gente está trazendo aqui não é uma regra que você tem que seguir literalmente. Então, tome muito cuidado, porque pode ser que você olhe para essa formação e diga assim, nossa, eu sou uma única pessoa na comunidade que atua na Pastoral do Dízimo. E tá tudo bem. A ideia aqui é trazer para você algumas dicas de como organizar e estruturar melhor a equipe que você tem hoje e a equipe futura que você vai trabalhar para ter, tá certo? Ter uma equipe estruturada não significa ter a equipe ideal, né? A gente idealiza uma proposta de equipe, mas nem sempre eu vou ter tudo que eu preciso para que as atividades da Pastoral do Dízimo aconteçam. Mas o mais importante que você precisa ter nesse momento é não desista. Você precisa começar a organizar e estruturar a sua equipe da Pastoral do Dízimo. Por isso, então, não se preocupe se você não tem a equipe ideal neste momento. Ah, Jean, eu tenho pessoas que não têm algumas limitações e tudo mais. Não se preocupe. A gente vai ajudar você a organizar um pouco mais a partir dessa formação. E também, claro, você precisa buscar mais conteúdo, mais formações que vão lhe auxiliar a preparar e organizar melhor a pastoral. No primeiro momento, pode ser que você não tenha tudo o que precisa, por isso é preciso definir um plano de atuação e crescimento, tá? A gente, muitas vezes, não consegue olhar para o momento presente, entender e analisar esse cenário, e depois a gente fica muitas vezes olhando para o futuro, né? E não consegue olhar para o momento atual. Então, foque no momento atual, foque naquilo que você tem e a partir disso tente organizar a sua estrutura pastoral, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero sugerir para você que quando a gente trata da Pastoral do Dízimo no âmbito paroquial, tá? Nós não estamos falando da comunidade, de uma comunidade. O que é uma paróquia? Uma paróquia, ela é um grupo de comunidades, né, na região onde você está. Provavelmente pode ser que a sua paróquia tenha mais de uma comunidade. Então, todas essas comunidades formam uma paróquia. Tem paróquias que só têm uma única comunidade, o que é mais de, assim, tem, mas são poucas. No Brasil, a maioria tem mais de uma comunidade. Então, o que a gente sugere nesse primeiro momento? Que você crie um núcleo de coordenação. E aí a gente vai entender qual é a função do núcleo e eu convido você a ler comigo. Esse núcleo, a gente apresenta ele na figura que vai aparecer para você, tem uma função estratégica. Composta por 4 importantes coordenações, ele tem a função de apresentar dados e apontar necessidades que possam interferir de forma macro na realidade paroquial. Além disso, essa equipe pode determinar metas e desafios para a Pastoral do Dízimo. Por exemplo, o lançamento de um projeto para construção ou reforma, algo que irá exigir maior arrecadação financeira. Essa equipe pode estipular uma meta de arrecadação para que seja alcançada pelo dízimo. Sua presença nas reuniões e atividades da Pastoral do Dízimo não é ordinária. Esse núcleo, ele não necessariamente precisa estar em todas as reuniões da Pastoral do Dízimo. Ela deve ocorrer de forma estratégica, dentro da necessidade, tá certo? Então, assim, o núcleo de coordenação, ele não é necessariamente uma equipe que está inserida diretamente na Pastoral do Dízimo. E aí você vai entender isso, como vai funcionar na paróquia. Então, quem são os membros do núcleo de coordenação da Pastoral do Dízimo paroquial? É o pároco,
o administrador econômico, às vezes ele é um funcionário, às vezes ele é um voluntário, o coordenador paroquial da Pastoral do Dízimo e o coordenador pastoral paroquial. Certo? Então, esse núcleo que a gente sugere, ele é composto por 4 membros e eles têm uma função exclusivamente estratégica. Eles trazem as necessidades, os objetivos e metas macros da paróquia para a Pastoral do Dízimo e a partir disso a Pastoral do Dízimo vai exercer as suas atividades. E aí a gente vai ter, por exemplo, uma visão mais integrada da realidade pastoral e também da realidade administrativa da comunidade. Porque não adianta a Pastoral do Dízimo trabalhar sem entender qual é o objetivo e a meta que ela tem. Ela precisa ter um propósito, então isso é muito importante para a equipe da Pastoral do Dízimo. Então, ter um núcleo de coordenação que vai fazer a gestão e a articulação de metas macro, globais, que a gente chama aqui na agência de metas globais da paróquia. Então, vocês precisam aí pensar em estruturar essa equipe que, na verdade, ela já existe, seria mais ter dentro do cronograma paroquial essas reuniões que vão alinhar as atividades do núcleo de coordenação. Essa reunião não precisa ser mensal, ela pode ser trimestral ou bimestral, são reuniões mais estratégicas de metas a médio e longo prazo. Feito isso, nós precisamos pensar na coordenação paroquial da Pastoral do Dízimo. O núcleo paroquial ele tem uma função bem importante, porque quando é uma paróquia que tem 1, 2 comunidades, isso é mais fácil de articular, até mesmo sem ter um núcleo paroquial, uma coordenação paroquial. Mas quando é uma comunidade muito grande, essa coordenação paroquial ela se torna muito importante, porque ela vai garantir uma integração e um trabalho de pastoral de conjunto, que geralmente é algo deficitário na maior parte das paróquias, essa integração das comunidades com a matriz, essa articulação que torna integrada a formação, o direcionamento de como deve ser o relacionamento com os dizimistas, todo esse processo é a coordenação paroquial que vai exercer. Então vamos lá, a gente vai entender um pouco a função da coordenação paroquial. Na coordenação paroquial temos 3 importantes funções: o coordenador paroquial, os coordenadores de cada comunidade e o coordenador da pastoral de comunicação. Quando ele existe, eu convido o coordenador da PASCOM para fazer parte. Olha que interessante, aqui eu começo a ter pessoas que não necessariamente tenham que estar presentes sempre nas reuniões da pastoral do dízimo, mas que eles são extremamente importantes para o exercício das atividades que diz respeito ao dízimo. Porque o dízimo, a gente já falou sobre isso em outras formações, ele é, na verdade, uma vivência evangelizadora, uma vivência comunitária, não se trata de dinheiro. Então a gente precisa ter claro que essa coordenação paroquial, ela extrapola os limites de uma equipe só do dízimo, ela é uma equipe integrada. Tá? Então, o coordenador paroquial, o coordenador de cada comunidade deve estar presente, isso do dízimo, e o coordenador da pastoral de comunicação. A função dessa equipe é gerenciar as ações da pastoral do dízimo. Compete a ela coordenar a construção, execução e a avaliação do plano de ação da pastoral. Para isso é importante que ela se reúna com frequência. Lembra que lá na reunião do núcleo não é necessário uma frequência? Pronto, a coordenação paroquial precisa ter uma frequência. A sugestão é que essas reuniões aconteçam bimestrais ou trimestralmente. Tá? Então a coordenação paroquial ela se reúne para definir o plano de ação, como está a execução das atividades, como está a avaliação, e ela vai fazer isso de forma bimestral ou trimestral. Ela vai acompanhar esse processo de forma bem estratégica. Então, se você tem aí já coordenadores em cada comunidade, se você tem a PASCOM, já pode ter essa coordenação paroquial mais integrada. Se você não tem a PASCOM, faça com os coordenadores das comunidades, os coordenadores do dízimo, e tente aí ter alguém que vai cuidar da comunicação.
E a sugestão é que você estimule, né, motive a sua paróquia a ter a PASCOM. Agora aí com a pandemia nós vemos o quanto foi importante, o quanto é importante a pastoral da comunicação na comunidade. Dá uma olhadinha na figura que nós temos aí sobre a coordenação paroquial da pastoral do dízimo. Nessa coordenação a gente vai ter o coordenador paroquial, tá certo? Então ele é quem coordena a estrutura da pastoral do dízimo paroquial, então ele é o motivador, o pastor, né? Vamos dizer assim, aquele que pastoreia a pastoral do dízimo no âmbito paroquial. Ele não é necessariamente o coordenador de alguma comunidade em relação à pastoral do dízimo, ele pode ser só o coordenador paroquial, e seria o ideal. A gente tem os coordenadores de cada comunidade e a gente tem o coordenador da PASCOM paroquial. É interessante a gente ter aqui a PASCOM, porque ela vai trazer todo o conhecimento dela de relacionamento, de comunicação para dentro da pastoral do dízimo. Então é um ótimo suporte. A estrutura da pastoral do dízimo na comunidade. Como a gente deve estruturar a equipe da pastoral do dízimo nas comunidades? A gente vai ter 4 áreas que vão auxiliar a estrutura e a organização da equipe da pastoral do dízimo. A primeira é a secretaria, a segunda a evangelização, a terceira a comunicação e, por fim, a formação, né? A gente vai ter aí uma equipe com 4 núcleos, né? 4 coordenações de atividades. Então, secretaria, evangelização, comunicação e formação. Vamos à primeira parte ali, que é a secretaria. Qual é a função da secretaria? A função da secretaria é auxiliar a coordenação, registrar as atas, manter os dados atualizados da equipe, colaborar na organização e secretaria dos eventos formativos e outras atividades propostas pela pastoral. Então, a função da secretaria é, de fato, organizar e ser esse suporte para a coordenação e principalmente para registrar tudo que acontece, porque isso vai ser um instrumento, um recurso de avaliação. Então a secretaria ela é bem importante para registrar as informações e depois a equipe poder avaliar como está o trabalho. Tá? Depois a gente tem a equipe de evangelização. Essa equipe ela é responsável por garantir que a paróquia tenha atenção especial para com a evangelização. Ela deve pensar em ações estratégicas para evangelizar mais as pessoas e também garantir a evangelização dos atuais dizimistas. Aqui é importante dispor o maior número de pessoas possíveis. Diria que dentro da equipe do dízimo, a equipe de evangelização da pastoral ela vai ser a maior equipe. Eu tenho que investir forte na evangelização. Se você for acompanhar aí, se você está vindo pela primeira vez nas formações da Dominus e você for no nosso canal, você vai sempre assistir muitas formações nossas em que o foco da pastoral do dízimo é a evangelização. Então, essa equipe ela é muito estratégica e você precisa ter uma boa estrutura de equipe evangelizadora. Ela vai garantir aí o engajamento e o sentido de pertença à comunidade. Então, se você criar essa equipe, estruturar bem ela, eu garanto que você vai ter ótimos resultados para a pastoral do dízimo. A terceira equipe é a comunicação. Aqui a função é garantir um bom relacionamento com os dizimistas, executar a campanha de divulgação do dízimo, no caso essa equipe vai pensar a campanha do dízimo e também executar, e garantir também a comunicação entre os agentes da pastoral do dízimo com as demais pastorais, esse relacionamento interno da paróquia. Que inclusive a gente vai tratar sobre como que a gente torna os agentes pastorais dizimistas, que é um desafio que você com certeza enfrenta na sua comunidade e que muitas vezes esse desafio está ligado a uma falta de comunicação e de formação da pastoral do dízimo para com todas as demais pastorais. Então fique ligado, se eu não me engano é a nossa próxima formação, a gente vai tratar sobre essa realidade. Essa equipe ela não precisa ser formada por muitas pessoas, 2 ou 3 é suficiente, dependendo, claro, do tamanho da paróquia. O mais importante é que nela tenham pessoas que entendam e gostem de comunicação. Aqui
Ah, Jean, eu não tenho pessoas que são formadas em comunicação, né? Na faculdade, não são jornalistas, publicitários e tal. O que eu posso dizer em relação a isso, né? A PASCOM, ela é uma pastoral formada e tem uma boa estrutura formativa na igreja. Ela é formada por pessoas que não necessariamente são pessoas formadas na área da comunicação. E graças à internet, graças a esse tipo de tecnologia que nós estamos vivendo aqui da formação online, por exemplo, vocês podem aprender muito sobre comunicação utilizando a internet. Então, não se limite a ter só pessoas formadas em jornalismo, publicidade, design, mas tenha pessoas que gostem de comunicação e possam querer aprender e desejem aprender mais sobre comunicação. Então, fica aí a dica de você utilizar pessoas que tenham a aptidão para se comunicar, mas não necessariamente a formação técnica. Isso você pode capacitar essas pessoas. Mas essa equipe de comunicação na Pastoral do Dízimo é muito importante que você tenha, porque é ela que vai garantir o relacionamento. Lembra do desafio que você provavelmente tem, que é de fidelidade do dizimista? Pois essa equipe é a equipe que vai contribuir para garantir a fidelidade do dizimista. A comunicação, ela é extremamente importante para a fidelização, para o compromisso contínuo do dizimista na vida pastoral. Por fim, e aí aqui eu gosto muito dessa equipe, eu acho que é a equipe que não é à toa que eu gosto de dar aula, não é à toa que eu gosto de curso e estou aqui com você para lhe ajudar, que é a formação. A gente precisa garantir que dentro da Pastoral do Dízimo tenham pessoas exclusivamente dedicadas a estudar, preparar, organizar, executar e avaliar as formações da Pastoral do Dízimo. E não só dos membros da Pastoral do Dízimo, mas a formação que diz respeito à vida da comunidade, na comunhão de bens, na partilha, na vivência fraterna, na vida comunitária, porque o dízimo é tudo isso. Então não é só uma questão financeira. Então, essa equipe é uma das mais importantes e necessárias na sua paróquia. Então, se você tiver que priorizar qual núcleo dentro da equipe do dízimo você deve priorizar, priorize a formação. Certo? Priorize a formação. A secretaria, o coordenador consegue segurar as pontas. A evangelização, a equipe inteira vai aos poucos fazendo, mas a formação, dedique uma pessoa, 2 ou 3, se você conseguir, para trabalhar especificamente na formação. É fundamental pensar a Pastoral do Dízimo a partir de uma equipe formativa, levando em consideração que uma das finalidades da pastoral é a motivação para a vivência do dízimo. Logo, é preciso ter pessoas direcionadas a pensar, estruturar e executar as formações, tanto para os agentes do dízimo, como também para os demais agentes das pastorais existentes dentro da comunidade paroquial. Você não pode deixar de pensar a formação em relação ao dízimo no âmbito paroquial e integral de todas as pastorais. Não dá. Já as pessoas não querem participar da formação. Isso não é verdade. As pessoas não querem participar de formações chatas, de formações que não levam a lugar nenhum. Agora, formações que são bem pensadas, estruturadas, com bons palestrantes, com bons formadores e com uma boa estrutura de metodologia, inclusive, elas vão participar, vão continuar participando e vão motivar outros a participarem. O que elas não querem é participar de uma formação que elas entram vazia e saem vazia. Certo? Então, não tenha medo de estruturar e se dedicar à formação da Pastoral do Dízimo. Isso é muito importante. Então, pense aí a estrutura ideal da sua comunidade, da Pastoral do Dízimo, da sua comunidade, com um núcleo formativo bem forte, tá bom? E uma coisa que eu acho muito importante é que você, durante a organização da Pastoral do Dízimo, você faça teste, você vai inserindo dentro da comunidade, dentro da pastoral, essa estrutura e vai aplicando aos poucos e percebendo o que dá certo ou não. Lembrando, lá no início da formação eu falei, isso não é uma regra,
Isso aqui é fruto de uma experiência que eu fui observando ao longo dos anos, trabalhando com as paróquias na Pastoral do Dízimo, e que se eu fosse o pároco, por exemplo, na sua paróquia, a minha paróquia funcionaria desse jeito, com uma coordenação como essa. Porque eu tenho certeza que isso levaria a resultados bem promissores para a arrecadação, para o engajamento e para a evangelização da comunidade, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, convido você a continuar assistindo, divulgar para os seus amigos para participarem da Semana da Pastoral do Dízimo, e amanhã nós vamos ter a primeira live no nosso Instagram e eu convido você a seguir o nosso Instagram para participar. Então está aparecendo aqui para você, dominus.evangelização, procura lá no Instagram que você vai conseguir participar conosco. Muito obrigado, Deus te abençoe e eu espero que você tenha o seu coração na evangelização.